Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. Mas antes disso, se você não for inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe seu like e o seu comentário com um elogio, com uma sugestão de assunto para os próximos vídeos. E não deixe de compartilhar esse vídeo com os amigos de vocês. Belezinha? No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho a respeito de lei de Hess, que é uma das várias formas de calcular a variação de entalpia de um sistema, que é um assunto que está dentro da área de termoquímica. Vamos lá? Bom, quando nós falamos a respeito de termoquímica, é importante que você entenda que termoquímica é uma área da química que estuda as trocas de calor das reações. Quando nós falamos de reações, é importante que você entenda que basicamente existem dois tipos. Reações endotérmicas, que são aquelas que absorvem energia, e reações exotérmicas, que são aquelas que liberam energia. Basicamente, o que acontece? Para a gente entender o que vem a ser ΔH, ou seja, variação de entalpia, para a gente entender perfeitamente a lei de Hess, vamos entender primeiramente o que vem a ser entalpia. A definição de entalpia, ela é bem complicada se a gente for pegar no nível formal. São uma das grandezas assim difíceis de serem definidas. Porém, a nível de ensino médio, eu gosto de sempre colocar como uma definição que é o seguinte, que a entalpia ela está ligada com a energia armazenada no seu sistema. Os reagentes, eles têm uma energia armazenada na forma de ligações, certo? Na forma ali dos seus compostos, eles armazenam essa energia. Essa energia que está ali armazenada, basicamente vai ser entalpia pra gente. O que acontece? Quando nós falamos a respeito de entalpia, é importante que você entenda que ela é uma função de estado. O que quer dizer que é uma função de estado? É que ela depende exclusivamente do estado final e do estado inicial. Ou seja, como ela variou, não nos interessa. Se eu quero calcular, por exemplo, a variação de entalpia do sistema, basta eu ter as informações finais e as informações iniciais. Muitas pessoas falam o seguinte, a variação de entalpia é a troca de calor que o sistema fez com a sua vizinhança. Então, a gente tem que tomar um cuidado. Essa definição ela só é válida quando a gente fala de transformações isobáricas. O que são transformações isobáricas? São aquelas nas quais a pressão está constante. Então, quando a pressão de um sistema for constante, pessoal, está correto falar que a variação de entalpia corresponde à troca de calor do sistema com a vizinhança. A nível de ensino médio, é importante que você entenda dois pontos. Primeiro, que ela é uma função de estado, logo, ela depende do estado final e do estado inicial. E para um sistema que a pressão é constante, isso vai ser igual ao calor que ela trocou. Tudo bem? Um outro ponto importante é entender que a entalpia é uma propriedade extensiva. O que é uma propriedade extensiva? O próprio nome já diz pra gente. Extensiva depende da extensão, ou seja, depende da quantidade de matéria que você tem ali no meio. Quanto maior quantidade de átomos você tem ali, maior vai ser a entalpia desse sistema. E faz sentido, porque se eu falei pra vocês que a entalpia é a energia armazenada nos seus reagentes e você tem mais reagente, logo, você tem uma propriedade extensiva. Imagine, se eu quero saber, por exemplo, quanto que é a entalpia total de um sistema, basta eu somar a entalpia de todos os participantes. Basicamente, entenda o seguinte, uma barra de chocolate, se eu dividir ela em vários pedacinhos e eu quiser saber qual que é a massa total dessa barra, não basta somar a massa de cada pedacinho que eu dividi? Então, essa ideia é uma propriedade extensiva, que ela depende justamente da quantidade, certo? Isso está relacionado com entalpia. E é importante que você entenda isso, por quê? Para você entender a lei de Hess. Uma vez que você entende que a entalpia depende do estado final e do estado inicial, ponto. Ah, mas teve um intermediário. Não interessa. A entalpia é uma função de estado. Quando fala que é uma função de estado, é que ela depende somente das variáveis dela. E as variáveis de entalpia, para nós, é pressão e temperatura. E a maioria dos experimentos é feito com pressão constante. Consequentemente, por isso que a gente fala, né, que a variação de entalpia, que é a entalpia final menos a entalpia inicial de um sistema, é igual ao calor, certo? Então, alguns autores falam, a entalpia a variação de entalpia corresponde à troca de calor do sistema. Tudo bem, lembrando que tem que ser uma pressão constante. Isso aí são só detalhes para, né, se você for pegar um livro aí de físico-química e aprofundar o assunto, você vai ver que a entalpia depende da pressão e aí essa definição acaba mudando um pouquinho. Mas tá, a nível de médio, o que você precisa saber? Esses dois pontos. Primeiro, a entalpia é uma função de estado e o que isso quer dizer? Que ela depende do estado final e do estado inicial.
Segundo ponto, que ela é uma propriedade extensiva. Logo, ela depende da quantidade de matéria que você colocou no seu sistema. E o terceiro ponto é o seguinte, virar e falar assim, a entalpia é o calor. Isso aí não tá legal de você falar. O que a gente fala que é o calor, gente, é a variação de entalpia. Então, quanto variou de energia, que é o que nós conseguimos medir num laboratório, por exemplo, nós conseguimos medir a variação de entalpia, vai ser a troca de calor no sistema, considerando uma pressão constante. Tudo bem? Então, entenda, entalpia e calor não são a mesma coisa, certo? E quando a gente fala de calor, o que eu estou querendo dizer com calor? Calor, definição termodinâmica, quer dizer energia em movimento. Beleza? Tá. Uma vez que você entendeu isso, vamos então entender a lei de Hess. Vem aqui. A lei de Hess é uma forma da gente calcular a variação de entalpia de uma reação. Porque por meio do ΔH, eu consigo saber se a reação absorve ou libera energia. Vamos fazer um lembrete? Olha aqui, ó, lembrete. Quando nós temos reações em que o ΔH é maior que zero, ou seja, positivo, eu tenho reações ali endotérmicas, certo? Reações onde a variação de entalpia é menor que zero, ou seja, negativa, eu tenho processos exotérmicos. Beleza. Uma vez entendido isso, então a lei de Hess ela permite o cálculo do ΔH para reações sucessivas. O que são reações sucessivas? São reações que ocorrem em várias etapas. Hess virou e falou o seguinte, aqui, Hess falou pra gente o seguinte, que a variação de entalpia de uma reação global não depende dos estados intermediários, depende apenas do estado final e do estado inicial. Em outras palavras, entalpia é uma função de estado. Depende do final e do inicial. Como assim, João Vitor? Imagine, eu tenho aqui A que forma B. E isso aqui tem uma entalpia. Vou chamar de entalpia 1. Só que o B, ele é instável, ele reagiu e formou o C, que tem uma entalpia que eu vou chamar de entalpia 2. E o C, por sua vez, ele vai e degrada e forma o D. Que aí ele é estável, fica bonitinho e não reage mais. Nessas condições que eu imaginei aqui. Se você for parar para pensar, olha aqui, ó. O B, o que foi produzido, reagiu. Opa, beleza. Foi produzido, reagiu. Então, o que foi a reação em si? Basicamente, foi o A formando o D. Aí você fala, tá, como é que vai ser a variação de entalpia dessa reação? De acordo com a lei de Hess, basta a gente fazer o somatório. Então, a entalpia dessa reação corresponde à entalpia 1 mais a entalpia da reação 2 mais a entalpia da reação 3. Se a gente fosse fazer um gráfico, imaginamos tal situação. Olha aqui, ó. Um gráfico. Achei que tinha ficado meio torto. Olha aqui, ó. Você tem, por exemplo, A forma B. Aí o B vai lá e forma o C. E aí vem e forma o D. E aí, ó, para cada uma dessas aqui, eu tenho uma entalpia. ΔH, 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 que é uma variação de energia, certo? Vocês conseguem observar comigo que se eu quero a entalpia do A até o D, não basta a gente somar isso aqui? Então, a lei de Hess diz que ela permite, né, o cálculo do ΔH de um processo global a partir de outros processos intermediários. Então, se você quer, por exemplo, saber a entalpia de uma reação de um processo global e você tem as entalpias dos processos intermediários, você consegue calcular essa entalpia. Isso é muito importante porque facilita o cálculo da variação de entalpia para reações onde as situações são muito complexas e difíceis de chegarem naquela situação. Então, a gente utiliza situações intermediárias para chegar até aquele pressuposto. Vamos fazer um exercício para praticar essa ideia? Olha o exercício do Enem aí. A questão do Enem do ano de 2016 diz o seguinte: o benzeno, um importante solvente para a indústria química, é obtido industrialmente pela destilação do petróleo. Contudo, também pode ser sintetizado pela trimerização do acetileno, catalisada por ferro metálico sobre altas pressões, conforme a equação química. Então, nós temos aí 3 mols de C2H2, que é o acetileno, tudo bem? Também chamado de etino, formando ali pra gente o benzeno, C6H6. Beleza.
A energia envolvida nesse processo pode ser calculada indiretamente pela variação de entalpia das reações de combustão das substâncias participantes nas mesmas condições experimentais. Então, aí ele deu. A primeira equação foi a equação de combustão do etino. O que é combustão? A gente tem o oxigênio reagindo com o nosso combustível, que no caso é o etino, produzindo CO2 e água. E a gente teve uma variação de entalpia de menos 310 kcal por mol. E aí, gente, importante vocês entenderem, essa bolinha quer dizer condições padrões, tudo bem? A 25 graus Celsius e a 1 atm, e esse C é de combustão. E a número 2, a gente tem a combustão do benzeno, certo? Tem lá o benzeno com o comburente que é o oxigênio, formando CO2 e água. E aí, novamente, a gente tem a entalpia dessa reação. E aí ele pergunta, a variação de entalpia do processo de trimerização em quilocalorias para a formação de 1 mol de benzeno é mais próxima de... Então, haha, gostou da mágica, né? Basicamente, lei de Hess. Eu tenho essa equação e eu quero saber a entalpia dela. Por que a gente pode calcular ela indiretamente? Foi igual eu expliquei para vocês, ó. A gente tem reações aqui mais fáceis de calcularem a entalpia no laboratório, por quê? São reações de combustão. Por meio de um calorímetro, a gente consegue calcular esses valores aqui, por exemplo. Então, ao invés de ter que montar uma reação e medir a variação de entalpia aqui, a gente pode fazer por meio desse processo, usando a lei de Hess. E aí, o que acontece? Ah, então basta a gente somar que a gente vai chegar aqui? Não. Toma cuidado. Ele te deu reações, você vai ter que manipular para chegar nessa equação. Então, o macete que eu dou para os meus alunos sempre é o seguinte. Analise a situação. No caso ali, o que nós temos? 3 mols desse cara no reagente. Beleza. Então, vamos primeiro trabalhar com ele. Aonde é que ele está? Em quais equações? Opa, ele está aqui. E ele já está no reagente. Beleza. Ele está no lugar onde eu quero que ele esteja. Reagente, reagente. Show de bola. Só que tem um problema. Eu preciso de 3 mols dele. E aqui, ó, nessa equação, eu tenho só 1. O que a gente faz? Pega essa equação e multiplica ela por 3. Então, vamos lá. Pegamos a equação 1 e vamos multiplicar ela por 3. Então, vai ficar 3C2H2 mais 3 vezes 5 sobre 2 de oxigênio, formando pra gente, ó, 3 vezes 2, 6 de CO2, mais 3 de água. Um ponto importante, se você multiplica por 3, eu não expliquei para vocês que a variação de... A entalpia não é um processo extensivo? Não depende da quantidade? Então, olha aqui, ó, por mol. Então, em 1 mol, libera isso aqui. Só que você não está trabalhando com 1 mol mais, você está trabalhando com 3. Então, a variação de entalpia aqui vai ser igual a 3 vezes menos 310. Beleza? Então, de boa. Essa equação, ok. Agora, olha o benzeno. Eu preciso de 1 mol de benzeno, só que ele no produto. Então, ele é meu produto. E a equação que eu tenho, olha o benzeno aqui, que gracinha. Ele já está em 1, beleza? Show de bola. Só que aqui ele está nos reagentes. E aqui eu preciso dele no produto. Ixi, João Vitor, como é que eu faço? Simples, inverte a equação. Só que a hora que você inverte a equação, você tem que lembrar do seguinte. Se o processo direto é exotérmico, o processo inverso vai ser endotérmico. João Vitor, basta trocar o sinal. Então, olha aqui, presta atenção. Então, já está na proporção que eu quero, só que aqui ele está no reagente e eu preciso dele no produto. Então, inverte. Então, número 2, eu vou inverter ela. Então, escreve 6 mols desse cara, mais 3 mols de água. Vão formar pra gente 1 mol de benzeno, mais 15 sobre 2, 7,5, né, de oxigênio. Como eu inverti, a entalpia desse processo vai ser o quê? Mais 780. Beleza. Agora, verifica. Soma as equações e vê se vai chegar na equação que você quer. Se chegar, show de bola. Se não chegar, deu algum problema. Então, vamos ver? Ó, 6 CO2 nos reagentes, aqui nos produtos. Então, opa, corta. 3 mols de água, 3 mols de água. Opa. 15, 3 vezes 5 não dá 15? Então aqui, ó, eu tenho 15 sobre 2. Opa, 15 sobre 2, 15 sobre 2. O que sobrou aqui nos reagentes? 3 mols de C2H2, acetileno. Mais alguma coisa? Não. Formando
C6H6 líquido, que é o nosso benzeno. Opa, não cheguei na equação que eu queria? Então, o somatório das entalpias dessas reações me dão a entalpia desse processo, de acordo com a lei de Hess. Então, olha aqui, ó, ΔH vai ser igual 3 vezes menos 310 dá menos 930, mais 780. Cuidado com o sinal, hein? Então, vamos lá. Menos 930 mais 780, quanto que vai dar isso aqui? Vai dar menos 150. Qual que é a unidade? Quilocaloria. Então, essa foi a variação de entalpia para a produção de 1 mol de benzeno, certo? Se deu uma entalpia negativa, logo essa reação libera energia. Logo, uma reação exotérmica. Das alternativas, se a gente observar novamente, ficaríamos com letra B. Então, pessoal, dicas para resolver a lei de Hess. Olha a equação que ele te deu, circula quem que você precisa e analisa de acordo com as equações. Ah, isso aqui está no reagente, então confere, não precisa inverter, de boa. Só que ele não está na proporção que eu quero, então multiplica a equação do jeito que você quer, da proporção que você quer. Mas não esqueça, se você multiplica um, tem que multiplicar todos. E outro ponto, multiplica também a entalpia. Ah, João Vitor, suponhamos que aqui estava 1 e aqui tinha 2 mols. Então bastava dividir toda a equação por 2. Só que lembre-se, dividiu aqui, vai dividir todos e também divide a entalpia, porque ela é uma propriedade extensiva. Outro ponto, viu que está no produto, mas ele te deu uma equação em que a sua substância estava no reagente, basta inverter. E a hora que você inverte, troca o sinal. Verifica, soma as equações e vê se você chega na equação que ele te deu. Se chegou, o somatório das entalpias é igual à entalpia da reação global, igual a gente fez aqui. Só tomar cuidado com o sinal, né? Aqui você multiplicou mais com menos, deu menos. Somando 780, prevalece o sinal do maior valor numérico. Belezinha? Bom, espero que você tenha entendido então a lei de Hess, tenha tirado suas dúvidas. Deixe seu like e o seu comentário e compartilhe com os amigos de vocês. É isso, pessoal. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.